Vamos lá, iniciando a nossa gravação. A primeira parte da aula, nós vamos utilizar um editor de UML, o Violet, para exemplificar, para a gente fazer. Isso daqui é o que nós vamos fazer na segunda parte da aula, tá? Eu vou começar um novo diagrama de classes. Então a ideia é a seguinte, ó, vamos lá. O usuário, vamos simular aqui como é que tem que ser a aplicação, se bem que não precisamos nem simular, eu tenho a aplicação pronta já e vou desenvolver com vocês. A aplicação está aqui, ó. Vamos executar. Está aqui, ó, se preparando para executar. Pronto, a aplicação já está em execução. Então está aqui, ó. O usuário, então as nossas placas, elas são exclusivamente retangulares. Então vamos supor, o usuário pediu uma placa que tem 2 metros de altura por 3 de largura. E aí eu clico em calcular. Então vamos entender. Placa, existe alguma coisa que se chama placa no mundo real. Nós temos que criar a classe que representa o mundo real. Então nós vamos ter que criar uma classe chamada placa. Quais são os atributos de placa? Bom, toda placa vai ter altura e vai ter largura. E a partir da altura e da largura, poderemos calcular, ou melhor, deveremos calcular a área e o preço. O preço aqui, eu deixei lá no código, ele é de R$ 50 por metro quadrado. Portanto, essa placa tem 6 metros quadrados, 6 vezes 50, 300. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 50, 300. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir primeiro passo, o que existe no mundo real que eu preciso representar como uma classe? Placa. Tá, quais são os atributos da placa? Toda placa tem quais dados? Toda placa vai ter altura, vai ter largura, toda placa vai ter uma área e vai ter um preço. Se nós fizermos uma associação com conceitos de banco de dados, altura e largura são dados, porque a gente informa. A área é calculada a partir de altura e largura. Então, a área é uma informação. E o preço vai ser calculado a partir da área e do valor do metro quadrado. Portanto, o preço também é uma informação. Então, dado, informação, informação. Mas fica assim, isso lá em banco de dados. Aí, quando a gente traz para a programação orientada a objetos, altura, largura, área e preço são atributos de uma classe chamada placa. E o que eu preciso processar? Ou melhor, quais são os métodos da classe placa? Eu preciso calcular a área e calcular o preço. Então, essa visão geral, ela tem que ser descrita em um diagrama de classes. Então, eu terei aqui, ó, uma classe placa, que é o que eu falei, né? Que isso é a matéria do ano passado, lá de uma determinada disciplina. O nome da classe, placa, toda classe, upper camel case, então a primeira palavra começa com letra maiúscula. Quais são os atributos? Toda placa vai ter altura, largura, toda placa vai ter área e vai ter preço. Então, esses são os atributos. Eu dei aqui um enter a mais só para a gente separar. Altura e largura são dados, quer dizer, eu tenho que montar o aplicativo de tal forma que o usuário informa altura e largura. Placa e preço são informações, portanto, serão processados. Como é que eles serão processados? Teremos um método chamado calcular área e teremos um método chamado calcular preço. Então, essa é a estrutura. Esse daqui é o UML. Opa, é que está selecionado classe aqui, eu estou inserindo outras classes. Peraí, deixa eu excluir. Então, esse é o UML, o diagrama de classes dessa situação, onde nós temos uma classe chamada placa, e essa classe
tem 4 atributos e 2 métodos. Tá? Quando eu fiz o aplicativo, eu coloquei esse plano de fundo, mas hoje eu estava pensando, né? Porque eu sempre de manhã eu fico pensando em como é que eu vou organizar a aula, tudo. Então eu vou fazer o seguinte: ao invés de usar uma imagem de plano de fundo, eu vou salvar, eu vou salvar, eu vou capturar esse pedaço da imagem e vou salvar. Por enquanto eu vou pôr aqui na área de trabalho, eu vou chamar isso aqui de classe placa. E aí eu vou usar isso como plano de fundo lá vou por JPG, no aplicativo Java que nós vamos construir, porque eu vou fazer ele com vocês. Eu sei que vocês provavelmente, não vou nem salvar, por quê? Eu sei que provavelmente vocês já sabem fazer, mas eu quero acompanhar mais uma vez para que esse processo de criação do layout, do JFrame, os nomes dos atributos, instanciar, que isso tudo fique claro. Então, minha intenção é construir agora para vocês. Vou colocar algumas coisas que talvez sejam novas. Vou falar da classe string e vou dar um tempinho para vocês concluírem o aplicativo placa de vocês. A partir dos próximos exercícios, a minha participação já vai ser mais voltada para a parte da matéria, do conteúdo, e vocês vão ficar mais focados no exercício, tá? Continuando aqui só um pouquinho, antes da gente partir para a implementação, percebam que quando eu coloquei largura e altura, calculei a área, calculei e apresentei o preço, o botão calcular está desabilitado. E eu não... tá, aqui até consigo, é uma versão antiga esse, tá? Nós vamos fazer de tal forma que, olha lá, para poder calcular, eu tenho que primeiro limpar. É isso que nós vamos fazer também, nós vamos incluir, né, para quem não pôs, vai pôr um botão limpar, e nós só vamos poder calcular depois que o usuário, olha lá, calculou. Mesmo que eu venha aqui e coloque 8 e 3, eu não consigo calcular, porque o botão foi desabilitado, ele está enable false. Então a gente vai aprender a fazer isso aqui também. E o botão sair que a gente já sabe, tá? Então essa é a aplicação que eu já tinha feito. Eu vou fechar e vou iniciar. Então antes de eu iniciar, eu vou fazer uma perguntinha. Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão que a gente para e pergunta sobre a nossa proposta. Nossa proposta é fazer uma aplicação que atenda em Java, que atenda essa situação aqui, ó. Uma classe placa que tem esses atributos e esses métodos. Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tem alguma pergunta? Se tiver, levanta a mãozinha aí do Teams, senão a gente vai tocando. Nada? Tranquilo? Aqui, pode falar, Rafael. Só que o Rafael acho que vai digitar, né? O Pedro clicou errado. Rafael, tem alguma coisa a dizer? Se tiver, fala ou digita. Deixa eu ver. Tem algum problema assistir às aulas? Não, de forma alguma. Até ia perguntar isso para vocês. Vocês podem assistir às aulas, né? Eu acho que vai ser muito interessante, inclusive as aulas de outras turmas. Eu sei que não faz parte nem estava no planejamento aqui, mas deixa eu só mostrar para vocês. Se vocês forem lá no YouTube, na terça-feira tivemos o prazer de receber na nossa aula de design digital, à noite, 4 alunos da turma. Depois o pessoal da noite depois comentou comigo, falou, poxa, que interessante, os meninos da tarde vieram à noite para assistir aula, eles são dedicados, hein? Eu falei, são mesmo. Vocês eu sempre elogio de vocês. De vez em quando eu puxo a orelha, mas eu elogio também. Então, se vocês forem lá no meu portal, no Criativamente, forem em playlists, vocês vão encontrar, ó, as aulas do primeiro da noite. Aqui tem banco de dados básico, né? Tá tudo é o primeiro módulo. Banco de dados, design digital e programação para web. Chama atenção para vocês, porque as aulas, deixa eu parar aqui, senão as aulas de programação para web, olha lá, ó, por exemplo, ó, primeiro desenvolvimento de sistemas da noite, programação para web, aula 1, parte 1.
As aulas de programação para web, elas começaram com HTML básico, e aí nós começamos a fazer passamos para ele uma estratégia de construção de páginas que para vocês nós não passamos, porque o Cristiano entrou com Bootstrap, mas agora a gente fez diferente. Nós fizemos toda uma parte de diagramação de páginas com divs, utilizando CSS. Ficou muito legal, muito interessante, e depois eu mostro para vocês, para a gente não perder muito tempo. Então, ó, o que eu fiz, o trabalho que eu passei para eles e a parte que eu fiz. Então, tem banco de dados, programação para web e design digital. Design digital, nós fizemos aquele do Capitão América, que vocês viram. Ah, é o vídeo aqui, peraí. Deixa eu parar, deixa eu parar, deixa eu parar. Só voltando aqui um pouquinho. Ó, então tem aula. Quem está com dificuldade de Word, aula de Word no segundo de secretariado. Quem está com dificuldade básica de banco de dados, aula do primeiro de desenvolvimento de sistemas da tarde, né? Então, ó, tem aula do segundo de vocês e tem a turma da noite. Então, tem 5, tudo que a gente está fazendo está ficando gravado e vocês têm acesso, está tudo disponível. Não, vamos lá, vamos para as nossas aulas aqui. Então, vamos ver. Se tiver nenhuma mãozinha levantada, tudo em ordem, vamos começar o desenvolvimento da nossa aplicação do Placa. Tá? Então, eu vou começar aqui, ó, um novo projeto Java, uma aplicação Java. O nome dessa aplicação vai ser Placa. E eu vou selecionar em que pasta eu vou salvar isso aqui. Então, eu tenho uma pasta para a turma A, tenho uma pasta para a turma B. Eu vou salvar aqui na pasta de vocês, na turma B, e aqui eu vou deixar com o mesmo nome, Placa. Tá? Então, o nome do projeto, deixa eu ligar o Zoom, daqui a pouquinho eu ligo, porque senão eu tenho que minimizar tudo. O nome do projeto é o mesmo nome que vai ser dado para a pasta que o NetBeans vai criar para a gente. Então, seleciona direitinho a pasta onde você vai armazenar o seu projeto, o nome do projeto vai ter o mesmo nome da pasta. Importantíssimo, tem que deixar isso aqui marcado, criar a classe principal, tá? Aqui eu não vou salvar como placa, porque vai gerar um problema. Eu terei uma classe chamada placa, que vai ter os métodos e atributos. Se eu salvar o projeto com o nome placa, a classe principal vai ter o nome placa, tá? Então eu vou colocar outro nome, eu vou chamar de app placa. Aí não tem problema. O nome do meu aplicativo vai ser placa. Finalizar, e vocês vão entender, já eu explico direitinho o que vai acontecer. Deixa eu pegar o Zoom, que ele me ajuda bastante na aula. Então, veja só, ó, quando o projeto foi criado, o nome do projeto é app placa. Esse projeto, para ele foi criado um pacote com o mesmo nome do projeto, mas comecem a observar, eu quero que vocês fiquem muito atentos aos nomes do projeto, do pacote, da classe, do objeto. Eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso, que isso é muito importante. É significativo. Então, o projeto se chama app placa. Vejam que o nome do projeto eu coloquei upper camel case. O nome da classe, do pacote que foi criado, ele não está nem upper nem lower camel case, ele vai ficar todo em letra minúscula. E o nome da classe que foi criada, que automaticamente, que classe que é essa? É a classe principal. Olha o Public Static Void Main aqui, ó, da aula passada. Ele está usando o upper camel case, tá? Então, vamos ficar bem atento a essas coisas. O que nós vamos colocar aqui no nosso programa principal, no Public Static, no Public Static Void Main? Não tenho nada ainda para colocar. O que eu poderia colocar aqui, só para fazer alguma coisinha, é uma mensagem, por exemplo, system.out.println, iniciando a aplicação, só para a gente
ter alguma coisa rodando. Cliquei em executar e aqui, ó, apareceu, iniciando a aplicação, já começou e já fechou, tá? Então, por enquanto não tem nada para fazer. Eu vou dar uma minimizada, eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, e vou colocar numa pasta lá dentro do nosso projeto. Poderíamos fazer assim, ó. Eu poderia criar aqui um pacote chamado IMG e posso arrastar aquele arquivo para cá. Eu acho que vai dar certo, ó. Arrastei para cá. Então, para dentro da placa do package, do pacote IMG, já foi feita uma cópia do arquivo classe placa. Essa imagem aqui que eu vou colocar como imagem de fundo da nossa aplicação. Agora nós vamos criar a classe placa, que é aquela que tem os atributos e os métodos. Então, para isso, eu vou criar primeiro um pacote. Esse pacote vai se chamar classes. Todas as classes serão criadas aqui dentro. Dentro desse pacote classes, nós vamos criar uma classe Java. E aí, classe uppercase, placa. É aqui que eu estava comentando com vocês, ó. Se eu tivesse colocado o nome do projeto placa, a classe principal ficaria dentro de um pacote, então esses dois aqui também se chamariam placa. E aí ia dar um problema, porque eu vou ter que criar uma classe chamada placa, que vai ter os atributos, os gets e sets e os métodos. Então eu mudei o nome da aplicação para app placa só para não dar esse choque aqui, tá? Foi só por isso. Nossa classe placa tá aqui, ó. Ela é formada por atributos, os gets e sets e os métodos. Então vamos começar lá, ó. Private, se você sabe de cor, nós sabemos de cor. Private, altura vai ser do tipo float, altura. Private, do tipo float, largura. Por que float? É uma variável, é um atributo numérico com casas decimais, né? São duas opções que a gente tem para atributos numéricos com casas decimais. Eles podem ser float ou podem ser double ou double, como alguns falam, né? Diferença entre eles: limite inferior e limite superior. Por exemplo, o float, por exemplo, ele vai de menos 50 mil a mais 50 mil. E o double, ele vai de menos 1 milhão a mais 1 milhão. Né? Então, isso chama amplitude. O double tem uma amplitude maior, o float tem uma amplitude menor. Além disso, nós vamos precisar da área, que vai ser também float, e nós vamos precisar nós temos o preço, que também é um atributo do tipo float. O NetBeans tem uma ferramenta super legal no menu fonte, código fonte, que se chama formatar. Pode ser acessado por Alt Shift F. E aí ele já faz o indentamento, que eu acho que é muito importante, e sempre falo para vocês que tem que fazer. Vamos inserir os getters and setters. Então, clique direito ou Alt Insert, Getter e Setter, selecionamos tudo e já está pronto lá. Ó. Todos eles estão prontos. Deixa eu fechar aqui a saída. Importante, né? Sempre lembrando qual que é a diferença do private, qual que é a diferença entre private e public. Private e public são chamados modificadores de acesso. Quando um atributo ou um método, aqui nós temos atributos, aqui nós temos métodos, todos esses para baixo. Então, os getters e setters são métodos, porque executam alguma coisa. Quando o atributo ou o método, ele só pode ser utilizado dentro do próprio arquivo, ele precisa ser definido como private. Quando o atributo ou método puder ser utilizado em outros arquivos, por exemplo, lá nós vamos construir o JFrame, e lá no JFrame nós vamos ter que calcular área, calcular preço. Então, eles têm que ser definidos como public.
todo método, então ele vai ser public ou private, e aí eu tenho o nome do método em lower camel case e que tipo de retorno ele faz. Como nós temos aqui o get altura, ou seja, me dê a altura, eu tenho que retornar um float, porque a altura é float. Como me dê a largura, get largura, retorne a largura, então ele tem que retornar um float, porque largura é float. Agora, existem métodos que não retornarão. Aí, obrigatoriamente, a gente tem que usar o void. O que void significa? Nada. Retorne nada significa não retorne. Então, lá na lógica de programação, quando a gente tem um retorno definido por um tipo, isso é uma função. Quando a gente tem um retorno definido por void, ou seja, por nada, isso é um procedimento. Na sequência, nós vamos criar os nossos dois métodos, calcular área e calcular preço. Então, public, nenhum deles vai voltar nada, então eles vão ser procedimentos, calcular área, e depois eu faço o código, e public void, calcular preço. Então tá aqui. Vou dar um clique no salvar. Como é que a gente calcula a área? A área é dada por. Então, nesta classe, existe um atributo chamado área, que vai ser calculado por a altura desta classe e vezes a largura desta classe. Simples assim. A área é altura vezes largura, porque é um retângulo. E como é que nós vamos calcular o preço? Nesta classe, eu preciso calcular o preço, sendo que o preço é a área que já foi calculada a área que já foi calculada nessa classe, vezes um determinado valor que é quanto vale 1 metro quadrado. Então, aqui eu vou colocar um valor aleatório, eu vou colocar 30. Tá? Normalmente, nós não colocaríamos isso dentro... Tem algum errinho aqui, eu já vou ver, peraí. Nós não colocaríamos isso dentro com um valor direto aqui. Em algum lugar isso teria que estar armazenado ou informado, mas o objetivo não é esse número aqui, trabalhar com esse número. O objetivo é a gente desenvolver o placa já pensando em herança e polimorfismo que vai ser da própria. Deixa eu ver onde é que eu errei aqui, ó. Diz.preço recebe... Ah, é porque eu estou pensando que eu estou em PHP, coloquei um cifrão aqui. Né? Tá vendo? Programa em PHP, Java, Delphi, tudo, a gente começa a confundir. Então, a classe placa está pronta. O que nós precisamos fazer agora? A interface, o JFrame. Então, nós vamos criar um novo pacote, onde nós vamos colocar todas as janelas que existam na nossa aplicação. E eu poderia chamar o pacote de janelas, mas eu vou usar o termo interfaces. Não pode ser interface, porque é uma palavra reservada do Java, mas pode ser interfaces. Lá no vídeo, né, sempre falo daquele vídeo que ele é muito simples, mas é muito legal. Né? Interfaces gráficas em Delphi, ele usa o termo interfaces. Eu acho bastante interessante. Bom, dentro do package, do pacote interfaces, nós vamos começar a criar o nosso Form JFrame. É a parte visual utilizando a biblioteca Swing. Então, o nosso Form JFrame, que nome que nós podemos colocar para ele? Olha, vai ser a janela principal do programa? Tudo bem. Principal. Lembra que é uma classe, portanto, upper camel case, finalizar. Ele já vai criar, né, não só com o código fonte, mas o projeto. E aqui no código fonte já tem tudo isso escrito. O que eu chamo a atenção de vocês, essa palavrinha que a gente vai aprender a semana que vem, é aqui, ó, essa palavra, swing. Então, o que é swing? Swing em Java é a biblioteca que permite a criação dessa parte visual, dessa parte gráfica aqui, tá? Automaticamente, quando a gente utilizou aqui criar um Form JFrame,
ele já embutiu aquele código lá para a gente. Os NetBeans ou Eclipse facilitam muito o nosso trabalho. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando nós vamos colocar aqui um label e colocar uma imagem sendo apresentada nesse label. E depois, quando nós colocarmos o botão não vai poder ficar em cima. Ele não vai aceitar, porque a gente tem que definir um layout diferente aqui, ó. Nós temos que definir um layout chamado layout absoluto. Dessa forma, os elementos, os objetos, poderão ser sobrepostos uns aos outros. Então, layout absoluto, ele já indicou, NetBeans já indicou que nós estamos utilizando um layout absoluto, e aí eu vou começar a construção da parte gráfica aqui, ó. Inserir um label, sempre definir o nome da variável, então isso daqui, ó, JLabel fundo, JLabel papel de parede, JLabel o que você quiser. Né? O que vai estar escrito nele? Nada. Então a gente apaga tudo, e na hora que eu clico, ele vai ficar pequenininho desse jeito, não tem importância. E se eu perder? Também não tem importância. Você vai no navegador, mas eu fechei o navegador, janela, navegador, voltou a aparecer. Seleciona o JLabel fundo e ele está lá. Aí você pode pegar e arrastar. O que nós queremos fazer com esse JLabel fundo? Colocar uma imagem nele. Então, em propriedades, existe uma propriedade chamada icon, onde nós vamos clicar e dizer que qual que é a imagem que a gente vai adicionar. Lá da pasta ou do package IMG, a nossa imagem classe placa. Eu nem sei se vai ficar muito grande, pequeno, não vi. Mas a gente vai descobrir já. Talvez a imagem fique... Ah lá, até que ficou num tamanho legal. Então essa daqui não vai ficar bonito, mas eu acho que vai ficar pedagógico. Então eu vou deixar aqui assim. Vou dar um clique no salvar. Vamos ver como é que está ficando. Botão, visualizar design. Olha lá. E aqui eu vou colocar altura, largura, área, preço e os 3 botões com a classe placa aqui do lado. Ontem eu não fiz assim, mas como eu falei para vocês, hoje de manhã eu estava pensando, organizando aqui meu raciocínio para dar aula e acho que assim vai ficar mais legal. Então tá joia, vamos lá. Agora, sequência, trabalho braçal. Vocês já sabem fazer, mas como eu disse, eu vou seguindo aqui mais uma vez. Vou pegar mais um label, porque eu preciso escrever altura, largura, preço e área. Antes disso, antes dos labels, eu vou pôr o botão sair. Tá? Vou pôr o botão sair. Então, clique direito no objeto botão e cliquei aqui, ó. Aí nós vamos ver que o botão sumiu. Não é que ele sumiu. Nós temos aqui, ó, vários objetos e eles podem ser sobrepostos. Então, o que está acontecendo? Fica de olho aqui, ó, no navegador. O botão, ele está embaixo da imagem, do JLabel fundo. Então, a imagem está cobrindo tudo. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Ou joga a imagem para baixo, ou joga o botão para cima. Tanto faz. Tanto que eu joguei o botão para cima, olha lá, ele já está aparecendo aqui. Ó. Se eu jogar o botão para baixo, ele vai lá para baixo da imagem. Ele existe, só não está sendo apresentado. Então, joguei o botão para cima, clique direito, 2 coisas nós temos que fazer. Alterar o nome da variável, então esse daqui vai ser o JButton sair, e alterar o texto. Editar o texto, sair. Bom, código deste botão. Quando nós clicarmos, então, no evento Action Performed, que é o clique, então tem que ficar atento lá no código, olha lá, JButton sair, ao nome aqui do... Perceba, ó, private void, o que é isso? Um método, né? Que o NetBeans já traz aqui para gente. Aqui a gente coloca o comando para fechar o JFrame. System, tem que começar a gravar isso aqui, .exit 0. System.exit 0 vai fechar o formulário. Tá? Volto para cá, vamos ver como é que está ficando. Posso clicar porque não vai ter efeito. Isso daqui é só uma visualização. Mas se nós já colocarmos esse JFrame para rodar, vai funcionar. Então, como é que funciona isso daqui? Porque eu quero já começar a testar. Lá no
public static void main, nós vamos ter que dar os comandos para apresentar o formulário. O que nós temos que fazer então? Então, instanciar um objeto, o nosso formulário JFrame, ele se chama principal, então nós temos que instanciar um objeto a partir da classe principal. Como é que funciona? Principal, que é a classe, principal, que é o objeto. Posso fazer assim, colocar os dois com o mesmo nome? Posso. Mas não vai dar problema? Não. Porque aqui está escrito principal com letra maiúscula, portanto eu identifico que isso é uma classe, e aqui principal com letra maiúscula, eu identifico que é um objeto. O ambiente é case sensitive. Vamos escrever aqui embaixo como, para quem não se lembra, o ambiente é case sensitive, o Java é case sensitive, então faz diferença o que é letra maiúscula e o que é letra minúscula. Então, principal, ou seja, estou instanciando um objeto principal a partir da classe principal, igual a new, e o método construtor, que tem o mesmo nome da classe. Mas está dando um probleminha aqui. O que ele está dizendo? Ora, eu estou instanciando um objeto chamado principal a partir da classe principal. Veja só, nós estamos em appplaca.java, nós estamos aqui, dentro desse package, fazendo acesso a uma classe que foi definida aqui, dentro deste package. Então, o que o appplaca, ele não consegue enxergar direito o que está em outros pacotes. O que nós vamos ter que fazer? Adicionar importação para lá de interfaces o principal. Ó, o principal está em interfaces. Quando nós clicarmos aqui, o NetBeans adiciona essa instrução. E agora é como se fosse o include do PHP. Uma parte do programa já está enxergando a outra. O que nós temos que fazer agora? Mandar apresentar o principal. Então, o principal, ponto, como é que faz para apresentar? setVisibleTrue. setVisibleTrue apresenta. setVisibleFalse oculta. Se nós mandarmos executar a aplicação, então está aqui, está rodando, já está executando. E se eu clicar em sair, já está funcionando. Então, tudo que nós fizemos agora já está prontinho, belezinha, bonitinho. A gente nem precisa. Se precisar, volta aqui. Vou deixar voltar para cá. Muito bem. Agora nós vamos inserir os outros elementos. Então, nós vamos inserir aqui um label, um segundo label, que vai ser altura e largura, um terceiro label, que vai ser área, e um quarto label, que vai ser preço. Todos eles sumiram. Não, eles estão abaixo da imagem. Então, é só olhar aqui, né, no navegador, que a gente percebe, o JLabel fundo, o botão está acima e os JLabels estão abaixo. Então, o que nós temos que fazer? Pegar esse JLabel fundo e mover para baixo. E ele vai movendo de um em um aqui, pum, tum, tum, pronto. À medida que eu fui movendo o JLabel para baixo, talvez vocês tenham observado que o JLabel fundo, né? À medida que eu fui movendo para baixo, os JLabels foram aparecendo. Então, vamos tratar de cada um agora. Primeiro, editar texto. Altura. Eu quero que seja apresentado o texto altura. E ter que dar um nome para ele. Então, vai ser JLabel, altura. O segundo, editar texto. Largura, nome da variável, JLabel, largura. O terceiro, texto, área, nome da variável, ou do objeto, né? JLabel, área. Importante, o texto pode ter acento. O nome da variável não pode ter acento. Nome de variáveis, de objetos, nada disso, esses não podem ter acento.
Por fim, mesma coisa. Preço. O texto pode ter acento. O nome da variável não pode ter acento. Tá? Então já colocamos os 4. Agora eu vou alterar as propriedades destes 4 labels ao mesmo tempo. Selecionei propriedades e nós vamos acertar aqui, ajustar algumas propriedades ao mesmo tempo. Primeiro, nós vamos na fonte, vou colocar uma fonte maior, vou colocar aqui um negrito e vou colocar um tamanho 14. Vamos ver se vai ficar bom. Ó, já ficou um pouquinho melhor, podemos deixar assim. Tá. Agora eu gostaria que todos eles ficassem com a mesma distância aqui, ó, da lateral do J-frame. Então, a propriedade, essa propriedade, deixa eu só achar, essa propriedade é a propriedade X. Ó, layout X. Vamos aqui por tentativa. Vamos colocar 100 para ver o que vai dar. Olha lá, ó, essa distância aqui é de 100. Ah, ficou muito, ficou pouco. Aí a gente vai ajustando. Com o tempo a gente vai pegando prática nisso daqui. Então, propriedades. Então, essa propriedade X aqui eu vou por 50, que eu acho que ficou muito. Outra propriedade que a gente pode mexer, não, por exemplo, a cor da fonte. Então, a cor da fonte é o foreground. Então, ao invés desse branco, desse preto, só é para destacar aqui para a gente aprender, vamos pôr um azul. Então, tá lá, ó, largura, altura, área e preço. Clique no salvar. Agora nós vamos colocar 4 campos de texto, que são os edits, para o usuário poder digitar altura e largura, e é onde nós vamos apresentar área e preço. Então, campo de texto 1, 2, 3 e 4. Aí nós vamos observar aqui no navegador, mesma coisa. Os 4, opa, eu coloquei um errado, hein? Coloquei um J Combo Box. Então, peraí, deixa eu corrigir isso daqui. Aqui, deixa eu ver se eu já consigo excluir daqui, ó. Excluir não é um Combo Box. Combo Box é esse. Nós vamos usar esse no exercício com herança e com polimorfismo. Então, coloquei mais um aqui, ó. Pronto, agora deu certo. Então, 4 JText Field, só que os 4 estão abaixo do JLabel fundo. Então, o que a gente pode fazer? Ir descendo esse JLabel fundo e, ó, posso descer com o mouse de uma vez. Arrastei para baixo, o JLabel fundo já foi lá para o fim. E os 4 JText Field estão aparecendo aqui. Vamos formatar esses 4 JText Field para ter um layout mais ou menos legalzinho aqui, ó. Então, eu vou selecionar os 4, clique direito, propriedades. O que nós podemos fazer aqui? Vamos dar uns efeitos. Então, primeiro, propriedade fonte. Nós vamos colocar, por exemplo, em negrito e tamanho 14 também, tamanho 18, tamanho 14. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá desse jeito. E aqui eu não vou ficar muito preocupado se está muito bonito, muito feio. A gente pode ir ajustando passo a passo. Eu vou deixar todos com a mesma distância, se bem que eles já estão. O X já está em 160, eu só vou reduzir um pouquinho. Deixa eu tentar colocar 100 aqui, vamos ver o que tem. Ó, ficou pouco. Opa, vamos pôr uns 120, ver se fica melhor. Ó, 120 ficou melhor, tá? Aí a gente pode pegar esse daqui tudo. Perdi a seleção aqui com o mouse. Vou trazer mais para cá, assim. Como eu falei, não vou ficar muito preocupado com tudo isso, não. Depois a gente ajusta mais para lá, mais para cá. Bom, vamos lá. Cada um deles agora. Editar, nome da variável. Então, aqui vai ser o JText field altura. Esse aqui vai ser o JText field largura. JText field área. JText field preço.
acento, área sem acento, preço sem o C cedilha. E os 4 terão conteúdo em branco. Então, editar texto em branco. E aí ele deu uma diminuída aqui, é só aumentar. Editar texto em branco. Depois eu ajusto todos do mesmo tamanho. Editar texto em branco. Editar texto em branco. Tá, vamos pegar os... Se eu consigo pegar aqui, ah lá, cliquei, cliquei, cliquei. Propriedade, essa daqui vai ser a propriedade. Largura, vamos tentar, vamos por tentativa aqui, ó, vamos por uns 50, um pouquinho maior. 50, 70. Um pouquinho maior, vai, 100. Então tá lá. Fizemos. Bom, veja só. O usuário vai digitar a altura, o usuário vai digitar a largura, vai clicar no botão calcular, que nós vamos colocar aqui, serão apresentados os valores da área e do preço, mas o usuário não pode alterar área e preço, ele só vai visualizar. Então, esses dois objetos aqui, eles vão receber um valor de propriedade diferente. Existe a propriedade editable, e ela está como true, eu vou colocar como falso. Então, agora o usuário não vai conseguir digitar, alterar os valores da área e do preço, que estarão aqui nesses dois de text field. E para dar a sensação realmente de que isso daí não está acessível, eu vou colocar os dois com um cinzinho aqui, e aí o usuário vai ver desse jeito, tá? Vamos rodar a aplicação, não tem nada sendo calculado ainda, mas, olha lá, então o usuário vai lá, por exemplo, 4, 6, ele vai clicar no calcular, aqui vai ser apresentada a área, aqui vai ser apresentado o preço, e ó, não tem como, eu estou clicando aqui dentro, eles não estão editáveis, eles não estão disponíveis para edição. Bom, mais um pouquinho, está faltando aqui o botão calcular e o botão limpar para a gente poder começar a fazer a parte do back-end. Então, tudo que nós fizemos agora nesse formulário, o que foi? O front-end, o que o usuário vê. Agora nós vamos fazer o back-end, daqui a pouquinho, o que o usuário não vê. Então, nós vamos precisar colocar aqui ó, mais 2 botões. Esses 2 botões foram colocados abaixo do JLabel fundo, então já joguei o JLabel fundo para lá. Esse primeiro botão aqui vai ter o texto calcular, e ele vai se chamar JButton calcular. O segundo botão vai ter o texto limpar, e ele vai se chamar JButton limpar. Só para a gente mudar um pouquinho as propriedades, eu vou selecionar os 3. Quero algumas propriedades em comum. A propriedade x é a distância da lateral, a propriedade y é a distância do topo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 170, ou só que eu pus no lugar errado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não, vai dar problema aqui. Na hora, os 3 vão encavalar. Até que eles encavalaram. O que que eu fiz? Valor inválido, deixa eu ver aqui. Então, peraí. Cliquei, cliquei, cliquei. Propriedade y. Vamos pôr aqui 50. Vamos ver onde é que eles vão parar. Ah, que eu estou com o objeto errado. Ele está selecionando errado. Ele está marcando um e está aplicando no outro. Eu não sei por quê. Então, vamos passo a passo aqui, ó. Realmente, eu não sei por que ele fez isso. Ele insiste valores diferentes. Quando ele dá valores diferentes aqui, é porque tem mais de um objeto selecionado. Aqui, ó, na propriedade. Quando ele coloca, preenche dessa forma. Ó, agora, ó lá, agora deu certo, ó. Quando eu tenho 2 objetos selecionados, 2 ou mais objetos selecionados, e ele apresenta valores diferentes, significa que esse tem um valor e esse tem um outro na propriedade, que é o que está acontecendo aqui. Por algum motivo ele estava
focando naqueles lá de cima. Tudo bem, vamos lá. Agora esses três aqui, ó. Acho que agora vai dar certo. Clique direito, propriedades. Vamos ajustar. Então, propriedade largura. Vamos colocar, vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar 50 para eles. Propriedade, olha, cada um deles ficou com 50, ficou pequeno. Então, vou pôr maior. Vou colocar 100 de largura. Olha lá, já ficou melhor. E vamos colocar uma altura de cada um deles também diferenciada. Vamos pôr 30. Eu quero colocar uma fonte grandona, então vamos pôr 40. Tá, olha lá, os botões já estão com uma cara diferente. E aí eu quero que todos tenham o mesmo Y. Aqui eu vou ter que ir na tentativa. 200, mais um pouquinho. 300, menos um pouquinho. 250, olha lá, mais ou menos isso daí que eu quero, tá? Só vou trazer ele mais para cá um pouquinho, limpar, vamos ver se a gente consegue deixar aqui numa distância joia. Muito bom. Para finalizar, eu vou pegar os três e vou mudar a fonte. Eu quero que os três tenham a mesma fonte. Quero um Tahoma Negrito com 18. Vamos ver se não vai ficar... O calcular ficou pequeno, hein? Então, eu vou diminuir aquele 18 para 14. Olha lá, agora sim. Só que eu quero que esse daqui, esse botão, seja azul. Então, eu vou pegar o background e vou colocar esse botão azul. Ele vai aparecer no tempo de execução, vocês vão ver. Eu quero que o limpar fique verde e o vermelho, o sair, seja um botão vermelho. Se eu não... Só que aqui eu tenho que pegar a propriedade de cada um. Então vamos lá. Calcular. O calcular ficou vermelho. O limpar ficou verde. E o sair... Acho que o sair que era vermelho, né? E aqui era azul. Vamos ver como é que está a cara da nossa aplicação aqui. Tá lá, ó. Não tá a coisa mais linda do mundo, mas o objetivo aqui é a gente ver recursos, essas coisas todas, né? O que nós queremos? Digitou a área, digitou a largura, vou clicar no calcular, isso daqui vai ter que entrar a área e vai ter que entrar o preço. Aí eu vou precisar limpar para poder calcular de novo. Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, ó, para essa videoaula não ficar gigantesca, vou dar uma paradinha na gravação e a gente volta em seguida.